Excelentíssimo senhor Dr. Geraldo Dantas Santos, muito digno secretário-geral desta instituição, excelentíssimo senhor Dr. Hamilton Malheiros, Aparecido Malheiros, que também nos honra com a sua presença nesta noite, caríssimos colegas acadêmicos desta instituição. Há momentos na vida que o homem não sabe o que dizer. Há momentos na vida que o homem fica perplexo, estarrecido, pasmado, admirado com os títulos que recebe. E há momentos na vida que o homem sente-se tão honrado com os títulos que lhe são concedidos, que às vezes ele não aceita nem mais fazer discursos, porque não aceita mais esses valores forjados pela técnica. Mas há momentos em que nós não podemos deixar de agradecer. E a gente começa um agradecimento usando um pensamento. Isto aqui é uma academia de letras, é uma academia de intelectuais, onde aqui todos se assemelham e se misturam na produção do conhecimento. Então há momentos na vida que a gente tem que começar um discurso com um pensamento que marcou época na história dos intelectuais. É o pensamento de um pré-socrático, destaque da escola jônica, liderada por Tales de Mileto, e eu me refiro a Anaxágoras, que já naquela época sentenciava: se tudo não estivesse em tudo, nada poderia proceder de nada. Isto para nós, colegas, é uma verdade incontestável, porque o homem nasce e cresce e vive e reproduz-se e morre. E o mais interessante é que entre o nascer e o viver, entre o viver e o crescer, entre o crescer e o reproduzir-se, entre o reproduzir-se e o morrer, a vida do ser humano se apresenta cheia de intervalos. E são exatamente diante dos intervalos da vida que nós nos deparamos com essas coisas fantásticas que o mundo nos fornece e oferece. São exatamente, Dr. Jucá, diante dos intervalos da vida que nós nos deparamos diante de Deus e diante dos homens. E aqui nós estamos para contemplar o quê? Para viver o quê? Para agradecer o quê? Agradecer o coleguismo, antes de tudo. Agradecer esse convívio de troca de conhecimentos numa academia como esta, em que todos se assemelham e se misturam no difícil afã das letras, das artes, da cultura e das ciências. Um título surgiu nesta noite: Patrimônio Cultural de Maceió. Honrou-me o presidente desta academia concedendo-me um título que eu sei que não mereço. Sei que não mereço, sobretudo, porque vou morrer simples e humilde de coração. Título nenhum me comprou até hoje, mas eu agradeço peremptoriamente a Deus e aos colegas que me concederam, porque apoiaram o meu nome para que nesta noite recebesse um título como este. E mais ainda sinto-me honrado, porque fui convidado inesperadamente, talvez por livre e espontânea pressão, para representar os colegas que receberam o título de Patrimônio Cultural de Maceió. Então eu poderia falar em 3 tempos. O primeiro seria o que dizer. O segundo seria por que dizer. E o terceiro seria para que dizer. Há momentos, sim, que a gente fica perplexo, sem saber o que dizer. Senão, uma simples palavra. Usando um pensamento de Tomás de Aquino, que o meu amigo médico não gosta, mas eu vou repetir com a sua devida quiescência. Tomás de Aquino dizia bem assim: Veritas veritatem contradicere negiti.
O que é isso? A verdade não pode contradizer a verdade. E qual é a verdade que está implicitamente colocada em o título Patrimônio Cultural de Maceió? Se não embelezar os intelectuais que produzem conhecimento, se não agradar os intelectuais para que continuem produzindo conhecimento, se não agradecer peremptoriamente aos colegas para que se assemelhe e se misture do difícil afã de fazer letras. Pois bem, se a verdade não pode contradizer a verdade, é porque a verdade não é subjetiva. A verdade é objetiva. No dia que a verdade for subjetiva, não haverá mais verdade no mundo. Eu posso ter uma interpretação subjetiva dos fatos, mas eu tenho que interpretar a verdade objetivamente. E essa verdade, ela é sempre objetiva na proporção que a gente vê as escolhas. As escolhas. Há homens e homens, há mulheres e mulheres. Há uns que são escolhidos para receber títulos, e quando são escolhidos, é porque de uma certa forma fizeram jus ao autor desse título. Então, em nome dos meus colegas, em nome e meu próprio nome, nós queremos agradecer ao presidente, Dr. Cláudio Antônio Jucá Santos, e a toda a comunidade seletiva, que é uma comunidade seleta, que faz parte desta Academia Maceió de Letras, o título que nos concederam nesta noite. E eu sempre costumo dizer o seguinte, que os anos crescem na escala do tempo. O homem vai desenvolvendo o intelecto. Ele desenvolve o intelecto na proporção que ele vai refletindo, na proporção que ele vai analisando, na proporção, doutor, que ele vai hermenetizando e na proporção que ele vai exegetizando, que já seria a explicação do fato ocorrido. Então, diante dessas coisas, o que dizer se não concluir essas minhas palavras com o pensamento de um outro pré-socrático, Heráclito de Éfeso, que já no fim da vida ele viu a evolução do conhecimento e viu a evolução do seu próprio intelecto e disse para o mundo: depois de tudo isso aqui, depois do que eu produzi, depois do que eu fiz, depois do que eu escrevi, depois do título que eu recebi, o que nós recebemos, nada mais diríamos senão, usando as palavras de Heráclito de Éfeso, tudo é e não mais será em pouco tempo aquilo que era.